O mundo seria melhor sem super rico? O problema é o salário mínimo ou é o salário máximo? Vamos que ver por que o mundo seria melhor sem os super ricos. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu procuro pensar um pouquinho e rir um pouco também, porque tá complicado, né? Gente, vamos lá. Eu peguei esse artigo de uma revista chamada Jacobin, é uma revista comunista, eu acho que eles são bem comunistas, assim, sabe? Mas eu penso que... Então, assim, a gente já sabe o viés da coisa. E eu penso também uma coisa. Se você quiser entender o capitalismo, você tem que falar com quem? Com o comunista. Que é aquele princípio. Você quer conhecer alguém, fala com o inimigo dela. Ela vai saber todos os defeitos da pessoa. Entendeu? Então é nesse espírito que a gente vai ler isso daqui. Então vamos lá. O mundo seria um lugar melhor sem os ricos. Será que precisamos? Será que o progresso exige grandes fortunas privadas? Os defensores das grandes fortunas costumam defender esse argumento. A perspectiva de se tornar fenomenalmente rico, eles afirmam, dá às pessoas de grande talento um poderoso incentivo para fazer grandes coisas. Não, isso eu discordo. A enorme riqueza que esses talentos acumulam, continua o argumento, impulsiona a filantropia e beneficia indivíduos e instituições que precisam de ajuda. Jamais, gente, Einstein morreu pobre, Tesla morreu pobre, eu não acho que a gente quer evoluir porque quer ganhar dinheiro. Isso daí é até o contrário, porque quem é inventor, quem é gênio, tipo um Einstein, é uma galera que é neurodivergente. Então, não tá nem... Não busca os mesmos parâmetros, entendeu? Isso aí eu discordo. Mas vamos lá. Até mesmo os ricos inúteis, como o santo padroeiro conservador Friedrich Hayek. Ah, deixa eu falar uma coisa. Esse artigo é gringo, tá? E aqui tá traduzido o nome do autor. O nome dele é Sam Pizzigatti. Ele é primo do Luigi Mangione. Vamos lá. Até mesmo os ricos inúteis, como o santo padroeiro conservador Friedrich Hayek insistiu certa vez, têm um papel socialmente construtivo a desempenhar. A riqueza lhes dá a liberdade de experimentar novos estilos de vida, novos campos de pensamento e opinião, de gostos e crenças. Eles enriquecem nossa cultura. Esses defensores estão errados. Os incrivelmente ricos não têm nenhum valor social positivo real. Beleza, vamos ver aqui como que ele vai explicar isso. Sua presença torna a nossa cultura mais grosseira, corrói nosso futuro econômico e diminui nossa democracia. Qualquer sociedade que se aproveite das fortunas monstruosamente grandes que tornam algumas pessoas decididamente mais iguais do que outras está pedindo por problemas. Tá, então o que ele está dizendo aqui é que a cultura fica grosseira, corrói o futuro econômico e diminui a democracia. E deixar essas fortunas se acumularem é pedir problema. Vamos ver, acho que ele vai explicar aqui pra gente como é que isso se dá. Mas os problemas que os ricos geram muitas vezes não são percebidos. A maioria de nós passará toda a nossa existência sem nunca entrar em contato com alguém de grandes recursos. Verdade, eu não conheço nenhum bilionário, não sei. Na correria diária de nossas vidas complicadas, raramente paramos para refletir sobre como essas vidas poderiam mudar sem um super rico nos pressionando. Então, vamos refletir. Bom, só essa última frase aqui, ó, gente. Na correria diária de nossas vidas complicadas, raramente paramos para refletir sobre como essas vidas poderiam mudar sem um super rico nos pressionando. Então, vamos refletir. Então, aqui basicamente ele falou que nós somos pressionados por algum super rico e por isso que a nossa vida é uma merda. Então, vamos refletir com ele. Uma pergunta inicial óbvia. Por que muitos de nós parecem estar sempre correndo? Por que estamos nos esforçando tanto? É a resposta que dizemos a nós mesmos. Estamos fazendo tanto, estamos trabalhando tanto para garantir cada vez mais felicidade às nossas famílias. Mas todo o nosso trabalho árduo, observa Robert Frank, economista da Universidade de Cornell, cada vez mais não garante nada disso. O trabalho não garante nada disso. Frank nos pede, como exemplo, que contemplemos o casamento moderno. Vamos pensar sobre o casamento moderno. O dia feliz característico da vida. O valor que os americanos gastam em média com casamento, segundo ele, triplicou nos últimos anos. Ninguém acredita que os casais que se casam são mais felizes, observa Frank, porque gastamos muito mais agora. Então, por que gastamos mais? Porque as pessoas no topo da pirâmide têm muito mais, observa ele. A gente gasta mais porque quem está no topo tem muito mais. Elas estão gastando mais em suas próprias comemorações e definem o padrão de consumo, desencadeando o que Frank chamou de cascatas de gastos. As pessoas de todos os níveis de renda sentem uma pressão cada vez maior para atingir o padrão de consumo mais elevado estabelecido por aqueles que estão diretamente acima deles. Entendi. Então, sei lá, no Instagram a gente vê o pessoal usando roupa de marca, não sei o que, viagem com roupa de marca, não sei o que, e aí você não quer mais comprar aquela calça da Levi's, você quer comprar calça da Prada, da Gucci, entendeu? Acho que é disso que ele tá falando.
Às vezes compramos coisas porque realmente precisamos delas, mas as grandes concentrações de riqueza privada, mesmo nessas situações, acabam prejudicando a qualidade de nossas transações cotidianas. Só voltar um pouquinho no parágrafo anterior, se alguém estiver pensando assim, mas a pessoa então não vai poder ter Prada, não vai poder ter Gucci mais, não sei o quê. Cara, você acha correto uma camiseta custar $1.000? Uma camiseta de algodão, $1.000. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Às vezes compramos coisas porque realmente precisamos delas, mas as grandes concentrações de riqueza privada, mesmo nessas situações, acabam prejudicando a qualidade de nossas transações cotidianas. Os defensores da grande fortuna, previsivelmente, afirmam o contrário. Todos nós nos beneficiamos, argumentam eles, quando os ricos vão às compras. Novos produtos arrojados geralmente custam muito caro e somente os consumidores ricos podem comprá-los. Ao pagar esse preço alto, os ricos dão aos novos produtos interessantes uma posição de destaque no mercado. Eventualmente, de acordo com a teoria do ciclo do produto, os preços desses produtos começarão a cair e todos poderão usufruir deles. Essa é a teoria. Os economistas que examinam os padrões de consumo contam uma história diferente. Ele fala que não é assim. Quanto mais a riqueza se concentra, observa Robert Frank em seu clássico de 1999, Febre do Luxo, livro, né? Mais os varejistas tendem a dedicar sua atenção e sua inovação ao mercado de luxo. Ano após ano, os produtos passam a incorporar novos recursos cada vez mais caros. É isso, gente. É porque no luxo, a camiseta que você... Sabe aquela coisa que no Brás, em São Paulo, no Brás é que faz as roupas de marca, tudo? Sai tudo do mesmo lugar. Entende? Então tudo bem, vamos dizer, é 100% algodão, é um algodão ótimo, que não sei o quê. Como que uma camiseta pode custar $1.000, entende? Então, assim, pra quem tá vendendo, óbvio que se o meu produto ele tem o preço da aura, da marca dele, pô, eu vou ganhar pra caramba. A camiseta que eu paguei 10 pra fazer, eu vou ganhar 990, nem sei quanto eu vou ganhar. Mas enfim. Mas os super ricos não apenas aumentam os preços. Nas comunidades onde esses ricos se reúnem, eles sugam a vitalidade. Os indivíduos com patrimônio líquido ultra alto dos Estados Unidos possuem, em média, 9 casas fora dos Estados Unidos. A maioria dessas casas fica vazia durante a maior parte do ano. Suas ruas ficam sem vida. Em Londres e em outras capitais do mundo, bairros inteiros e abastados se tornaram cidades fantasmas de luxo. Em Manhattan, as construtoras que atendem aos super ricos passaram os últimos anos construindo torres agulha de ultra luxo incrivelmente altas e finas. A mais estreita das agulhas de Nova York, com 77 andares, repousa em uma base de apenas 60 pés de largura. Por que um perfil tão fino? Por que tantos andares? Os empreiteiros estão simplesmente seguindo a lógica do luxo. Os super ricos estão dispostos a pagar um prêmio de até 90 milhões ou mais por condomínios imponentes que ocupam andares inteiros e oferecem vistas espetaculares em qualquer direção. O restante de nós paga um preço por essas vistas. As torres de luxo de Nova York estão bloqueando o sol no Central Park, patrimônio histórico de Manhattan. Os super ricos estão alterando o nosso ambiente de vida para pior. É igual a história da praia lá, acho que é Camboriú, não é? Que construíram tudo, a praia é cheia de sombra, né? Então, assim, a gente paga o preço para o super rico ter o conforto dele, né? E não apenas ao longo dos cânions de Nova York. As vidas exuberantes que esses ricos levam estão consumindo os recursos de nosso planeta em um ritmo que está acelerando a degradação do nosso mundo natural. Entre 1970 e 2000, o número de jatos particulares em todo o mundo se multiplicou por 10. Esses aviões de luxo emitem 6 vezes mais carbono por passageiro do que os jatos comerciais normais. Látex particulares que se estendem... Entendi aqui não. Que se estendem pelo comprimento de campos de futebol queimam mais de 200 galões de combustível fóssil por hora. Tá, meu bem? E eu ocupada porque eu vou pro Brasil 2 vezes por ano. Quando eu vou pro Brasil 2 vezes por ano, eu fico culpada. Ai, meu Deus, tô usando muito avião. Segundo um estudo canadense, 1% das famílias que ganham mais gera 3 vezes mais emissões de gases de efeito estufa do que a média das famílias e 2 vezes mais do que os 4% seguintes, gente. Tá vendo? Vocês estão vendo isso? E aí, quando falta água, quando dá uma merda, quando a energia tá pouca, ai, gente, que tem que economizar. Ai, faz xixi no banho. Aqui, ó. A Oxfam calcula que as pessoas que fazem parte do 1% global podem muito bem estar deixando uma pegada de carbono 175 vezes maior do que os 10% mais pobres.
Outra análise conclui que o 1% mais rico dos norte-americanos, singapurianos e sauditas emite, em média, mais de 200 toneladas de dióxido de carbono por pessoa por ano. 2.000 vezes mais do que os mais pobres de Honduras, Ruanda ou Malawi. Dorme com essa. É claro que nossa crise ambiental global não desapareceria repentinamente se as pessoas mais ricas do mundo acabassem com seu consumo desenfreado. Mas os ricos representam o nosso maior obstáculo ao progresso ambiental. Grandes fortunas se baseiam na degradação ambiental e cegam os ricos para esse fato. Os ricos, observa o Global Sustainability Institute, têm os recursos para se isolar do impacto das mudanças climáticas. Exatamente. Exatamente, gente. Os grandes ricos, eles nem têm país mais. Você vê, o Elon Musk, ele não é americano, tá aqui mandando, tá elegendo presidente nos Estados Unidos. Eles não têm amor a nenhum país, a nenhum lugar. Então, assim, se tipo, em Mariana destrói tudo lá, eles não estão nem aí. Eles estão nem aí. Eles podem ir para outro lugar, que tá bom, entendeu? A grande fortuna também os imuniza contra o carbono e outros impostos ambientais que podem afetar as pessoas de posses modestas. Os ricos, observa o Instituto, podem se dar ao luxo de pagar para continuar poluindo. Então, assim, mesmo que você tenha a taxa, né, de poluição ambiental, que eu acho que algumas cidades têm, o rico pode pagar. Então ele paga e continua poluindo. Enquanto a classe média é que toma no cu, entendeu? Tem que ficar economizando, entendeu? Em um mundo de bilionários, todos os nossos problemas se tornam mais difíceis de resolver. Os sistemas políticos democráticos operam sob a premissa de que a reunião para debater coletivamente nossos problemas comuns acabará gerando soluções. Infelizmente, em sociedades profundamente desiguais, essa premissa não se sustenta. Claro, a opinião do Elon Musk, ele acabou de ter uma briga aí, o MAGA, uma opinião do Elon Musk a respeito de visto e do MAGA, né, dos apoiadores do Trump, e o Trump ficou do lado do Elon Musk, óbvio, o cara colocou $500 milhão pra eleger o cara. Eu tô derrubando tudo aqui, caralho. Vamos lá. Os super ricos habitam seu próprio universo separado. Eles têm seus próprios problemas e o restante de nós tem os nossos. Os ricos têm os recursos para garantir que seus problemas sejam resolvidos. Os nossos ficam à míngua. Veja o trajeto para o trabalho pela manhã. A área de Washington, D.C., né, a capital aqui dos Estados Unidos, um dos centros metropolitanos mais profundamente desiguais dos Estados Unidos, tem um dos piores congestionamentos de trânsito do país. Não é coincidência. Gente, pior que Washington, uma vez eu fui fazer show lá. E eu tava pegando um metrô pra ir pra estação de trem, pra pegar o trem de volta pra Nova York, né? E, cara, acho que foi o dia que eu senti mais medo no metrô. Não foi nem em Nova York, foi esse dia em Washington. Uma gangue, cara, entrou. O cara, ele tava com uma furadeira na mão. A arma dele era essa. Esse cara tava com uma furadeira. E esse cara, que parecia que era o líder do bando, ele encanou comigo. Ele começou a me encarar, velho. É porque eu sou muito safa, que eu sou brasileira, gente. Eu consegui sair da vista dele de alguma maneira e sumir, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Em regiões urbanas extremamente desiguais, os ricos aumentam o preço dos imóveis próximos e convenientemente localizados, né? Aumenta o preço de todos os imóveis. O aumento dos preços força as famílias de classe média a se mudarem para mais longe dos centros de trabalho para encontrar moradias acessíveis. Como que se dá isso? O rico, ele tem 8 casas, tá lá falando, 8 casas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu moro num bairro super bem localizado. Os ricos começam a comprar aqui os imóveis, aí vai ficando caro o aluguel, porque tem um monte de imóvel fechado, né? Aí tem menos imóvel disponível, o preço que sobe, né? Então vamos lá. O aumento dos preços força as famílias de classe média a se mudarem para mais longe dos centros de trabalho para encontrar moradias acessíveis. Quanto mais longe as pessoas moram do seu trabalho, mais trânsito. Os condados americanos, onde o tempo de deslocamento para o trabalho aumentou, são os condados com os maiores aumentos na desigualdade. Como poderíamos diminuir o congestionamento? Poderíamos construir novas estradas e pontes, ou melhor ainda, ampliar e melhorar o transporte público. Mas essas duas ações normalmente envolvem dinheiro de impostos, e os extremamente ricos costumam ficar com medo sempre que alguém propõe soluções financiadas por impostos, principalmente porque eles acham que, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão querer tributá-los. Sim. Assim, as autoridades da Grande Washington e de outras áreas metropolitanas desiguais criaram soluções para o congestionamento do tráfego que evitam a necessidade de cobrar novos impostos. Tá, meu bem. Você podia chegar em casa em meia hora. Entre as pistas Lexus, trechos segregados de rodovias que se pagam cobrando dos motoristas pedágios crescentes à medida que o tráfego aumenta. Ai, gente, tem aqui, eu não sabia disso. Rodovias que, à medida que o trânsito tá maior, você paga mais
o pedágio. Esse sistema funciona maravilhosamente bem para usuários de veículos econômicos. Os ricos não se importam particularmente com o valor dos pedágios que terão que pagar. Eles só querem chegar onde estão indo o mais rápido possível. Com as pistas do Lexus, eles conseguem. Todos os outros ficam parados no trânsito. Enquanto isso, o sistema de metrô de Washington, 117 milhas de trilhos, tornou-se um constrangimento público, com longos atrasos, tarifas crescentes e problemas de segurança persistentes. É o que eu falei ali. O subfinanciamento crônico do sistema reflete uma tendência nacional. Os investimentos dos Estados Unidos em infraestrutura caíram drasticamente, de 3,5% do PIB em 1968 para 1,3% em 2011, um declínio de longo prazo que começou quase exatamente na mesma época em que a desigualdade nos Estados Unidos começou a aumentar. Os estados dos Estados Unidos, onde os ricos mais ganharam às custas da classe média, são os que menos investem em infraestrutura. Ó, uma explicação. As pessoas de classe média e trabalhadoras têm interesse no investimento em infraestrutura. Elas dependem de boas estradas públicas, escolas e parques. As pessoas ricas não. Se os serviços públicos falharem, eles podem optar por alternativas privadas. Entende, gente? E quanto mais a riqueza se concentra, mais nossos líderes políticos se inclinam para o lado dos ricos. Os ricos não gostam de pagar por serviços públicos que não usam. Os líderes políticos não os fazem. Eles reduzem os impostos e negam aos serviços públicos os recursos de que precisam para prosperar. E assim, temos mais vias paralexos que proporcionam aos ricos deslocamentos rápidos e lembram ao resto de nós que somente os ricos realmente vencem em sociedades tão desiguais como a nossa. Será que o restante de nós venceria com mais frequência em sociedades sem super ricos? Bem, advertem os defensores dos ricos, qualquer sociedade que reduza a grande fortuna também estaria reduzindo os bilhões que tornam a filantropia possível. Quem gostaria, né, de acabar com a filantropia, né, gente, com a doação? Mas a filantropia, né, essa coisa de doar, segundo um estudo de 2013 do Banco Global Barclays, tornou-se quase universal entre os ricos. A maioria dos ricos faz filantropia. Desconta no imposto, obviamente. A maioria dos ricos no mundo todo, afirma Barclays, compartilha o desejo de usar sua riqueza para o bem dos outros. As manchetes regularmente anunciam esse bem em todas as oportunidades. Bill Gates lutando contra doenças tropicais negligenciadas, Bono lutando contra a pobreza, Diane von Furstenberg prometendo milhões para parques. Essa Diane é dona de uma grife de marca, eu acho. Os publicitários filantropos habilmente obscureceram os fatos centrais. Os super ricos, como classe, na verdade não doam tanto assim. E recebem muito do que doam, entendeu? À primeira vista, os números básicos de doações nos Estados Unidos parecem impressionantes. Em 2015, somente as doações de 100 milhões ou mais totalizaram mais de 3,3 bilhões de dólares. Mas a aura de generosidade desaparece no momento em que começamos a contemplar o que os super ricos poderiam estar contribuindo. Em 2013, por exemplo, os 50 maiores doadores de caridade dos Estados Unidos doaram 7,7 bilhões em doações de caridade, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Nesse mesmo ano, a riqueza da lista de bilionários da revista Forbes aumentou 17%. Né, amigo? Portanto, os ricos não doam tanto assim para a caridade. O que eles recebem em troca do que doam? Para começar, incentivos fiscais. E são caras. A regra geral, para cada 3 dólares que 1% dos Estados Unidos contribui, né, que os super ricos contribuem, o governo federal perde $1 em perda de receita tributária. Os mais ricos dos Estados Unidos também recebem os sinceros agradecimentos de instituições próximas e queridas a eles. Então eles têm influência, né, gente? A pessoa está comprando influência também. Os super ricos têm uma queda por palácios culturais. Los Angeles em breve abrigará o Lucas Museum of Narrative Art, um edifício de $1 bilhão que abrigará as recordações de Hollywood do cineasta bilionário por trás de Guerra nas Estrelas. Los Angeles também já abriga o The Broad, um museu de arte contemporânea de $140 milhões financiado pelo bilionário Eli Broad, inaugurado em 2015, e a Marciano Art Foundation, um museu recém-concluído que os varejistas bilionários Paul e Maurice Marciano instalaram em um antigo e grandioso templo maçônico. Né? Eles botam o nome deles, entendeu? Ó, que legal. Que doação, né? Enquanto isso, apesar de uma lei estadual que exige que as escolas públicas da Califórnia ofereçam música, arte, teatro e dança em todas as séries, os programas de educação artísticas nas escolas públicas de Los Angeles, com orçamento apertado, continuam lamentavelmente inadequados, informou o Los Angeles Times no final de 2015. No Brasil a gente nem tem, né, gente? Com milhares de crianças em idade escolar sem receber nenhuma instrução artística. Pois é um absurdo mesmo, né, gente?
Porque a pessoa vai falar, a arte não é supérfluo. Cara, não é. Porque você tem que saber identificar a beleza mesmo. Você, sabe, você criar um olho pra coisa, porque senão você vai ficar em podcast falando merda, entendeu, gente? Vamos lá. Em todo o país, os cortes orçamentários deixaram milhões de crianças sem educação artística, especialmente na comunidade de cor. Em 1992, comunidade de cor, na comunidade preta, né? É isso que ele quis dizer. Não só, mas de imigrante também. Acho que seria isso. Em 1992, pouco mais da metade dos jovens adultos afro-americanos estudavam arte na escola. Em 2008, essa proporção havia caído para pouco mais de um quarto. Milhões para exibir recordações de Star Wars, centavos para ajudar crianças pobres a criar e apreciar a arte. Até mesmo alguns bilionários acham esse tipo de contradição filantrópica difícil de engolir, como observa Bill Gross, um dos maiores nomes do setor financeiro. Uma doação de 30 milhões para uma sala de concertos não é filantropia, é uma coroação napoleônica. Concordo. O que mais os super ricos ganham com a sua filantropia? Eles obtêm controle sobre o processo de elaboração de políticas públicas. Os think tanks, né? As instituições e as organizações que os ricos financiam modam e distorcem nosso discurso político. Eles definem os limites do que é discutido e do que é ignorado. Por exemplo, aquele negócio lá que o Luciano Huck banca. Como que é o nome? Renova? Não, Inova. Uma coisa que a Tabata Amaral faz parte. É um grupo que eles não se dizem um partido político, é um think tank. É um think tank, né? Não, eles não dizem um partido político, eles vão elegendo um num partido, outro no outro, e aí vão enfiando a ideologia deles e aí, ó, distorcendo o nosso discurso político, entendeu? As fundações que nossos mega ricos doam, observa a analista de políticas Joane Barkan, financiam pesquisadores que provavelmente elaborarão estudos que apoiarão suas ideias. Claro! Por que a Tabata Amaral vota contra as aposentadorias das velhinhas, gente? Porque ela foi bancada pelo bilionário. Óbvio que ela tem que estar do lado do cara. Essas fundações envolvem organizações sem fins lucrativos existentes ou criam novas organizações para implementar projetos que elas mesmas elaboraram. Com os projetos em andamento, elas então dedicam recursos substanciais à defesa de suas ideias, vendendo-as para a mídia, para o governo em todos os níveis e para o público. Por exemplo, Luciano Huck tá na mídia, o cara é um gigante da mídia, entendeu? Daí vai enfiando as ideias, entende? Peter Buffett entende essa dinâmica por dentro. Ele dirige uma fundação criada por seu pai, Warren Buffett, que é um bilionário, né? Que, segundo alguns relatos, é o bilionário mais público dos Estados Unidos. Em reuniões filantrópicas de elite, observa o jovem Buffett, você verá chefes de Estado reunidos com gerentes de investimento e líderes corporativos, todos eles buscando respostas com a mão direita para problemas que outros na sala criaram com a esquerda. E suas respostas, segundo Buffett, quase sempre mantêm a estrutura de desigualdade existente. Peter Buffett chama essa charada reconfortante de lavagem de consciência. A filantropia ajuda os ricos a se sentirem menos angustiados por acumularem mais do que qualquer pessoa poderia precisar. Eles dormem melhor à noite. Apesar de tudo isso, a distribuição de renda e riqueza continua sendo uma preocupação que poucas fundações filantrópicas ousam abordar. O America's Foundation Center registrou quase 4 milhões de doações de fundações na década posterior a 2004. Apenas 251 delas faziam referência à desigualdade. Alguns pesos pesados da filantropia, mais notavelmente a Fundação Ford, anunciaram recentemente um compromisso com o enfrentamento da desigualdade. Mas os observadores da filantropia continuam céticos quanto à diferença que isso fará. As sociedades mais dependentes de filantropia, observa o veterano em fundações Michel Edwards, continuam sendo as mais desiguais, e as nações, principalmente na Escandinávia, que têm os mais altos níveis de desigualdade e bem-estar social, têm os menores setores filantrópicos. Gerações atrás, durante a Era Dourada original, o milionário fabricante de sabão Joseph Phelps anunciou aos norte-americanos de sua época profundamente desigual que a filantropia estava apenas piorando a situação. Phelps pediu aos seus colegas bilionários que lutassem por uma nova América que tornasse os super ricos como você e eu impossíveis. Seu conselho continua válido. Poderíamos sobreviver sem os super ricos. Na verdade, nós prosperaremos sem eles. E eu achei que ele trouxe vários pontos para a gente pensar a respeito, né, do que... Pontos que eu achei que não ia ser esse. Eu achei que ele ia falar mais de economia. Eu achei que ele ia dar mais números, porque tem esse lado também.
Ele deu, né, um pouco de número, né, quando ele falou do imposto ali. Mas eu já vi algumas análises, assim, dos super ricos que mostram bastante número. Mas eu achei interessante porque ele levantou algumas questões interessantes ali, né? Como o espaço público, o uso do espaço público, como que piora, como eles têm dinheiro pra dar pra coisa inútil, entendeu? E aí eles têm a mídia, eles têm não sei o que pra mostrar que aquela coisa inútil é legal, e aí a ideologia, eles compram também a nossa ideologia, entende? Achei bem legal esse artigo. Achei bem interessante e eu acho que esse assunto é um assunto que eu gosto muito de pensar. Me fala se você gosta de pensar sobre esse assunto também, que a gente fala mais sobre isso. Então eu fico por aqui, meu nome é Carol Zócoli Brócoli e se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online lá na Hotmart, o link tá bem aqui na descrição.